Folha de São Paulo revela uso do TSE fora do rito por Alexandre de Moraes. Tem início a campanha eleitoral para as eleições municipais desse ano. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Curta, compartilhe, ative o sininho para não perder as atualizações. Este é o Livrescast. Magno Cal, estava com saudade de você. Fazia tempo que eu não vi aqui, né? Eu devo até me apresentar às pessoas. Não sei se vocês sabem quem eu sou, eu trabalho aqui no Livres. Acho que a última vez que você veio não tinha o Box Livres. Ainda não tinha, não. Eu tô conhecendo o Box Livres, eu acho que eu conheci ontem. É a primeira vez que eu vi de perto. Eu tinha recebido, claro, a amostra do design, mas ficou muito mais bonito do que eu achava que ficaria, né? E o que vem dentro do Box Livres? Olha, eu sei que vem um boletim Livres, que tá aqui, ó. Já tava fora da caixa, vem um boletim Livres com um resumo do que o Livres fez no mês. Então essa aqui é a edição de agosto. Para você que está me vendo, está aqui na minha mão. Para você que está me ouvindo, acredite, existe um boletim Livres na minha mão, aqui nas imagens. O boletim traz os destaques das principais atividades desenvolvidas pelo Livres no último mês e chegará na casa de todos os associados. A partir, claro, do plano de associação avançado, que custa R$ 129,90 por mês. Com ele, você não apenas cobre os custos dos brindes que chegam na sua casa dentro da Box Livres, mas também faz com que nosso trabalho continue de norte a sul deste país. Entre os brindes deste mês, esta belíssima camisa, para você que acredita que você sabe usar o seu corpo e o seu dinheiro melhor do que o Estado. Eu acredito, então eu tô esperando essa camisa. Eu também só vi pela televisão e vi pelas fotos, mas tá bonita. E vou testar. Uma hora eu vou colocá-la no corpo para ver se ela veste bem. Mas eu já vi no corpo dos meus colegas de trabalho aqui do Livres. Essa aqui é GG, é o meu número. Então essa aí vai ficar boa. Vamos ver se tem para pessoas um pouco menor que o Mano Ferreira, que é praticamente toda a população brasileira. Mas cada vez menor. Não, cada vez mais fino. Grande ele continua sendo, mas ele está ali. Quem não está acompanhando a saga, por favor, encontre Mano Ferreira no Instagram e acompanhe essa saga versus Felipe Monteiro. E versus também os exercícios físicos que ele precisa fazer, né? Que é uma batalha muito dura entre Mano Ferreira, Felipe Monteiro e os exercícios físicos. Mas o mais importante é que você que está nos escutando e é um entusiasta da liberdade, entre em eusolivres.org/participe para se tornar um associado do Livres ou aderir ao plano avançado para receber todos os meses esta Box Livres diretamente na sua casa. E ajudar a nossa missão a seguir adiante. O Livres é uma organização civil sem fins lucrativos e só vive de doações espontâneas dos nossos apoiadores. Nós não pedimos nem recebemos, quando oferecidos, dinheiro público. Então, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua doação. Entre lá, eusolivres.org/participe, eusolivres.org/participe e nos ajude a existir. Mano Ferreira, o que aconteceu nessa semana no Brasil? Alexandre de Moraes ganhou as manchetes de jornais mais uma vez. Estranho, né? Quase nunca acontece. O Supremo tem sido bem discreto nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos. Dizem que juiz bom é aquele que não aparece mais do que o jogo, né? O jogo do STF parece não ser esse. Os juízes gostam de aparecer, né? Gostam de comentar as atualidades da política e, claro, não se furtariam a comentar as atualidades do próprio tribunal, como aconteceu algumas vezes já durante essa semana, né? O que mais me chamou a atenção nessa história, Magno, é o diálogo que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, numa reportagem de Glenn Greenwald, que é um personagem já muito conhecido dos vazamentos, né? Exato. Ele traz uma série de diálogos entre pessoas da equipe do ministro. E o que mais me chamou a atenção, para além do que todo mundo já tem falado, que é a ordem do
TSE, do STF, a mistura entre ritos do STF e do TSE, que acabam em parte se devendo ao acúmulo de funções no único ministro, né? Que era o presidente do TSE e, ao mesmo tempo, relator daqueles inquéritos intermináveis no Supremo Tribunal Federal. Mas o que mais me chamou a atenção no diálogo foi uma história de que, olha, você precisa investigar aí, olha as redes dessas pessoas, e aí o cara diz, não encontrei nada demais, é notícia e opinião. Seja criativo aí, né? E aí o cara use sua criatividade, risos. Tem dois pontos que eu destacaria aí. Um é o ponto óbvio, né? É o ponto que na justiça a forma importa tanto quanto o conteúdo. O que separa uma justiça numa democracia liberal de uma justiça num regime autoritário é que há regulamentos a serem seguidos pela justiça. Há formas de se fazer algumas coisas. Né? Todo o aparato judicial segue uma série de procedimentos para se garantir que não apenas que a justiça seja feita, mas que as liberdades individuais sejam protegidas. E boa parte das liberdades individuais que nós e os liberais defendemos é a liberdade dos acusados de se defenderem. Né? O Estado tem o dever de acusar, há diversas instituições no Estado que fazem esse papel de acusação, mas uma das mais importantes liberdades democráticas é o direito de defesa. O que acontece aí me parece ser uma óbvia forçada na mão, sendo muito generoso, né? É sempre muito difícil a gente atribuir intenção a outras pessoas, a gente não lê o pensamento das pessoas. Então, o melhor, principalmente porque hoje ainda é dia 16 de agosto, e nós lidamos com informações ainda parciais, o melhor é que sejamos graciosos com as pessoas sobre as quais falamos e suponhamos a boa intenção. No mínimo, houve uma falta de cuidado, uma falta de adesão aos procedimentos aí. Na pior das hipóteses, caracterizado aí pelas palavras, né? Use a criatividade, risos, a direção de procure aí nessas revistas golpistas algo que a gente possa desmonetizá-la, uma inversão na ordem, né? Você parte da acusação, você parte da... Você já tem a conclusão antes de ter as provas. Você tem a conclusão antes de ter a prova. Você parte da conclusão e pede para que seus auxiliares só encontrem as provas ou alguma coisa na qual a sua decisão possa ser baseada. E mais grave, depois a justificativa é que o STF teria sido acionado e não que o STF teria acionado o TSE ativamente. Outro ponto sobre esse tema que me chama a atenção é o cinismo dos ministros do Supremo Tribunal Federal dando um spin na história e dizendo que o problema de procedimento era que o Alexandre de Moraes não precisaria oficiar a si mesmo como ministro do STF, relator do inquérito das fake news e presidente do TSE. Mas é óbvio que a questão problemática a respeito do procedimento não é quem oficiou quem, mas é a tentativa de se partir da condenação para se achar a prova. É a forma pelas quais os auxiliares do ministro Alexandre de Moraes se referem à investigação e como o próprio ministro Alexandre de Moraes requer aos seus auxiliares que procedam com a investigação. Todos os ministros que eu assisti ontem falando sobre o tema, ministro Barroso, ministro Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, Flávio Dino, falam como se fosse um problema do ofício. Não é um problema do ofício, é um problema do comportamento dos auxiliares de Alexandre de Moraes, os quais não foram citados nenhuma vez pelos ministros que, bom, como fazem quase sempre, corporativamente correram para defender seu colega de corte. Então, mais uma vez, mano, a gente tá gravando hoje, quinta-feira, 16 de agosto.
as informações que 15, nós... né? 16 é amanhã. 15 de agosto. Sexta-feira, quando Isso. está indo ao ar. Estamos gravando no final da tarde de quinta-feira, 15 de agosto. As informações que nós temos no momento ainda são parciais, provavelmente vazaram 6 gigas de conversa, provavelmente há muita conversa ainda a ser revelada, mas o que temos hoje é, no mínimo, uma questão de um procedimento sem pé nem cabeça e uma investigação, um inquérito que já começou errado, que tem Alexandre de Moraes ocupando diversas funções ao mesmo tempo. Acho que vale contextualizar para quem não acompanha o Livres há tanto tempo que desde o início desses inquéritos o Livres tem sido crítico desse método, né? Porque não se defende a democracia fora de ritos democráticos, né? A democracia é também a forma de lidar com os problemas, né? A melhor forma de defender a democracia é por meio dos instrumentos da democracia, entre os quais está a separação de poderes. Então você ter o papel do acusador, da vítima, do julgador separados é um elemento essencial para garantir que haja um equilíbrio no sistema de justiça, o que é, infelizmente, quebrado pela lógica geral desses inquéritos heterodoxos que têm sido conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal e que, mais preocupantemente, continuam sem prazo para terminar. Né? E que ontem nós tivemos o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, empenhando sua solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, mas vale lembrar que 2 antecessores de Paulo Gonet já pediram ao STF que encerrasse esse inquérito. Então, é um inquérito que já passou do seu prazo, que não tem objeto muito definido, que não tem prazo para terminar, que a Procuradoria-Geral da República já pediu para que fosse encerrado 2 vezes, com 2 procuradores diferentes. E outro detalhe, mano, o acúmulo ao qual a gente se refere são os acúmulos de função de Alexandre de Moraes, e não é o acúmulo de função dele sendo ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque o STF constitucionalmente envia membros para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, necessariamente... parte do desenho institucional. Exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral sempre contará com ministros que acumularão sua posição no Tribunal Superior Eleitoral e sua posição no Supremo Tribunal Federal. A questão é que Alexandre de Moraes também é o ministro relator do inquérito das fake news, também é a vítima do inquérito das fake news, e é esse o acúmulo problemático aí. De novo, nós veremos, acredito eu, nós ainda veremos desdobramentos desse caso. Não somos, e nós nunca fomos aqui no Livres instintivamente ou principiologicamente contrários à atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem sua função na sociedade, mas me parece, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal precisa... Essa é mais uma demonstração que o Supremo Tribunal Federal precisa baixar a bola, que não se defende a democracia passando por cima dos ritos, e nem se faz justiça passando por cima dos ritos. A Lava Jato não acabou por fazer justiça. A falta de procedimento na Lava Jato não fora toda a questão política, mas a falta de uniformidade nos procedimentos da Lava Jato acabou, ao fim e ao cabo, gerando impunidade para os corruptos. Exatamente. Que assaltaram os cofres do povo brasileiro. Estão todos soltos. Então, é uma discussão que a gente precisa ter. A defesa da democracia é necessária, é necessário que nós tenhamos um Supremo Tribunal Federal funcional, é necessário que a atuação dos servidores públicos seja controlada, seja limitada e vigiada, afinal, parte da democracia liberal também é colocar freio nas iniciativas do Estado, e é principalmente necessário que o Supremo Tribunal Federal se lembre que a legitimidade das suas ações passa por uma visão de legitimidade por parte da população. Não é possível uma instituição democrática da democracia brasileira seguir operando em conflito com uma parcela tão grande da população
e essa parcela grande da população não é restrita a um campo político. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e aqueles que hoje os apoiam, que é a situação nesse momento, os governistas desse momento, precisam entender que a desconfiança e o desconforto a respeito da atuação do Supremo Tribunal Federal não é uma coisa restrita aos bolsonaristas. Pode ser que eles sejam os mais vocais, mas o desconforto é bastante grande na sociedade e o Supremo Tribunal Federal precisa entender isso para o bem do próprio tribunal. Magno, a gente está lidando com esta questão sendo um elemento dentro de um complexo tensionamento entre os poderes. Além dessa notícia da Folha de São Paulo, tivemos essa semana uma decisão do ministro Flávio Dino gerando uma suspensão dos pagamentos de emenda parlamentar. Isso. E tivemos uma espécie de resposta de uma comissão do Congresso Nacional bloqueando uma medida provisória que liberava recursos, mais de R$1 bilhão, para a Justiça. Além de uma movimentação de parcela da oposição pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista dos valores aí liberais e da defesa da democracia, o que é que a gente pode esperar como próximos elementos desse tensionamento entre os poderes, na tua visão? Primeiro, a sociedade assiste sem poderes de intervenção uma briga entre dois poderes da República pelo seu dinheiro, no caso nosso. Exato. Né? Eles estão brigando de chantagem mútua com dinheiro, ou por dinheiro, abertamente, né? O Supremo Tribunal Federal, ou um membro do Supremo Tribunal Federal, bloqueia as emendas PIX, que são realmente imorais, por mais que o Congresso tenha as legalizado, elas são obviamente imorais. Para você que não sabe o que é emenda PIX, é uma emenda que pode ser liberada pelo parlamentar direto para os cofres de uma prefeitura, sem haver qualquer conexão com algum projeto de política pública e nem mesmo identificar qual foi o parlamentar que enviou essa emenda. Ou seja... sem qualquer transparência. Transparência. Não um desejo da sociedade, é uma obrigação legal. Né? Exatamente. Não é uma coisa que, se der, vocês sejam transparentes, por favor. Eles deviam ser transparentes. Além da falta de transparência, vocês podem imaginar como as emendas que vão direto para os cofres das prefeituras desequilibram as disputas eleitorais nas cidades brasileiras. Se um prefeito é aliado de um deputado federal, o deputado federal tem o poder de fazer com que alguns milhões, às vezes algumas dezenas de milhões, cheguem aos cofres de uma prefeitura do interior. Você pode entender como esse deputado passa a ter um poder político absolutamente desproporcional naquela região. Então, é ilegal por não ser transparente e é imoral, além de não ser transparente, por ser um instrumento de política pública ou de política eleitoral por meio de políticas públicas indeterminadas com o nosso dinheiro. E é por ele que as instituições hoje brigam. As instituições não brigam pelo mandato constitucional, não brigam pela ética na vida pública, não brigam em defesa do Estado Democrático de Direito, elas estão brigando pelo nosso dinheiro, pelo aumento salarial ou por mais verbas indenizatórias para o judiciário ou para mais emendas para que o legislativo beneficie aos seus próprios membros. Então, pelo lado da democracia liberal, nós vemos apenas a expoliação de membros do poder estatal para que satisfaçam a desejos privados. Obviamente, né? Nenhuma dessas coisas é baseada na melhoria da vida da população, já que, para se melhorar a vida da população, há outras formas de se transferir recursos, por exemplo, para prefeituras, para se realizar obras, não precisaria ser por essa forma, e os parlamentares preferem dessa forma, porque é mais vantajoso para eles. E aí, como pressão, eles bloqueiam a MP que liberava mais verbas para o judiciário, o que me faz lembrar de mencionar para o nosso ouvinte
um estudo livre sobre gastos públicos e a ineficiência dos gastos públicos que defende áreas prioritárias para revisão, entre outras, o judiciário, porque o sistema de justiça no Brasil custa hoje 1,6% do PIB, que segundo o relatório do Tesouro Nacional, que comparou com uma sexta de outros países do mundo, é cerca de 4 vezes acima da média mundial do que os países gastam com os seus sistemas de justiça. Então fica aqui a sugestão para você encontrar o estudo livre sobre gasto público em eusolivres.org para conhecer o trabalho do Livres pela revisão de gastos. É isso. E o judiciário brasileiro é uma questão em particular. A gente pode fazer um episódio inteiro só falando dos vencimentos dos funcionários do judiciário brasileiro e da falta de esforços para que se racionalize esse tipo de orçamento. Hoje, no dia em que sai o Livrescast, 16 de agosto, sexta-feira, também é o dia que se iniciam oficialmente as campanhas eleitorais para as eleições municipais desse ano. Como é que você está vendo o cenário, Magno? Pô, essa semana eu estava comentando com um amigo que as eleições parecem frustrar um pouco aqueles que previam um peso da polarização nas decisões municipais. Se a gente pensar nas principais capitais do Brasil, o cenário do lulismo versus o bolsonarismo não tem protagonismo em quase nenhuma delas. É verdade. Talvez pelo desgaste do presidente Lula, talvez pelo desgaste do ex-presidente Bolsonaro, as disputas nas principais cidades do país seguem um cenário muito mais complexo do que aquele da presidência da República. Nós estamos em São Paulo e o cenário em São Paulo é de uma cena bastante pulverizada em que há uma série de questões em discussão, mas que o bolsonarismo e o lulismo têm, no máximo, importância ali de terceiro nível, de segundo nível, mas não é de primeiro, né? Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas ficavam falando não, Lula e Bolsonaro vai ser a tônica da política brasileira em todos os processos durante muitos anos. E a gente está vendo que logo na eleição seguinte, para a prefeitura, nas principais cidades do país, você sequer tem o PL e o PT protagonizando disputas, né? Exato. Então, sequer os partidos dos líderes de cada um dos polos estão protagonizando. Em São Paulo, pela primeira vez na história da redemocratização brasileira, o PT não tem um candidato próprio. Isso, nem o PL. O PL não tem candidato em São Paulo. Na maior cidade do Brasil, não tem PL, não tem PT. No Rio de Janeiro, o PT está coligado com o Eduardo Paes. O PL está num segundo lugar, mas bem distante, né? 7% com o Ramagem. Em Belo Horizonte, a PL, a PT, mas não lideram as pesquisas, né? O PL lidera, na verdade. Em né? Belo Horizonte? Com 29%, desculpa, o Bruno Engler. O Bruno Engler. Que é a última vez que eu tinha visto, quem liderava era Mauro Tramonte. Então, na mais recente aqui, Mauro Tramonte está em terceiro. Interessante. A última vez que eu tinha visto Mauro Tramonte era o líder das pesquisas. Em Recife, é outra cidade bastante importante, outra capital, nós temos o prefeito liderando com muita vantagem. Algo que se repete, não na mesma intensidade, mas aproximado ali no Rio de Janeiro, né? Eduardo Paes está bastante na frente. O que nós vemos é que prefeitos bem avaliados têm aparecido bem nas pesquisas, o que é razoavelmente óbvio. Prefeitos mal avaliados têm tido muita dificuldade. Em Belo Horizonte, em São Paulo, seriam os dois prefeitos com maiores destaques nessa situação, que estar no cargo e o poder de incumbência não fez com que eles se beneficiassem, pelo menos até o momento, eleitoralmente. Por mais que Ricardo Nunes lidere as pesquisas,
tem muita dificuldade em se firmar como o favorito para a prefeitura. Uma coisa que me chama a atenção é que, em relação aos partidos, numa vista panorâmica, a princípio, me parece que o grande vencedor será o PSD. Isso. Né? Que é um partido de centrão por excelência, né? Está em todos os governos, praticamente. Tem ministério no governo federal, aqui em São Paulo integra a base do governador Tarcísio, e no Rio de Janeiro, quer dizer, Eduardo Paes, ou seja, é uma miscelânea. É o partido do Lulísio, né? Que foi como o Kassab se posicionou durante a eleição de 2022, apoiando Lula no plano federal e Tarcísio no plano estadual, e a estratégia do PSD. A estratégia do PSD que, durante o governo Bolsonaro, tinha políticos de oposição e tinha uma base no Congresso Nacional bastante governista, bastante bolsonarista. Agora tem uma base bastante lulista, tem prefeitos bolsonaristas, tem prefeitos lulistas. O PSD é um partido bastante polivalente, vamos dizer assim, e que consegue transitar da centro-esquerda à centro-direita. E se precisar também, dar um pulo na extrema-direita e na extrema-esquerda também. É um partido polivalente, mas é um partido caracterizado por bons nomes. Daniel Coelho, líder Livres, no Recife, é do PSD. Eduardo Paes, um prefeito muito bem avaliado no Rio de Janeiro, é do PSD. A gente tem uma força do Gilberto Kassab para construir um time com nomes muito fortes. E aí está a força do PSD, né? O PSD não é forte pela sua unidade ideológica, mas sim por ter nomes muito fortes, com grande legado político e políticos de princípio. Eu acho que é até uma discussão interessante para se ter no Brasil, né? Há políticos com uma agenda até identificável e que estão no PSD, um partido sem agenda identificável, né? Eles conseguem atrair políticos de agenda, mesmo que o partido não tenha exatamente uma agenda. E o que é interessante, talvez a gente possa ver, como você bem disse, a campanha começa literalmente no dia da publicação desse podcast. Talvez a gente possa ver o lulismo e o bolsonarismo agindo e servindo para informar o eleitor que ainda não está procurando candidato. O eleitor que mais próximo vai tentar entender quem é o candidato do Lula e quem é o candidato do Bolsonaro. E aí a polarização serve apenas como instrumento de informação. É um resumo para a pessoa. Né? É um fator, né? Mas não decide o voto. Né? Não decide. É mais uma coisa. Esse cara é o candidato do Bolsonaro? Pô, mas quem é esse cara? Não necessariamente. A gente está vendo em algumas capitais o voto bolsonarista sendo disputado por mais de um candidato, o voto de lulista ou o voto da esquerda sendo disputado por mais de um candidato. É também resultado da constatação que há dois grandes polos na política brasileira. Um polo mais à direita, liderado por Jair Bolsonaro, um polo mais à esquerda, liderado por Lula. E aí, dentro desses polos, a gente vai ver alguns candidatos disputando esses votos. E a gente vê isso muito fortemente nas capitais onde a eleição está mais pulverizada. Por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte. Que é muito interessante, inclusive, como em São Paulo você tem o fenômeno do candidato que oficialmente conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes, ao mesmo tempo em que você tem um outro candidato, Pablo Marçal, que corre por fora, que agrega simpatia de muitos bolsonaristas, mesmo sem ter o apoio oficial do ex-presidente, e ainda uma terceira candidata, Marina Helena, que integrou o governo Bolsonaro. Ou seja, você tem uma fragmentação do que seria o polo bolsonarista de um jeito muito interessante. Né? Como a gente tem, por outro lado, Boulos e Tabata disputando o voto da esquerda e da centro-esquerda, do centro. O Boulos com apoio oficial do presidente e a Tabata com apoio oficial do vice-presidente. Exato. E aí é o campo daqueles que votaram em Lula, né? Então a gente tem o campo dos que votaram em Bolsonaro e o campo dos que votaram em Lula. E esses campos não se apresentam unificados. E o da Atena.
e o Datena, que é o caótico ali dessa matriz. O Datena é um cara que apresenta o programa policial, é amigo do pai do Boulos, gosta do Lula, mas acha Foi que bandido... cogitado como vice do Boulos, depois foi cogitado como vice da Tabata, foi cogitado antes, 4 anos atrás, como vice do Bruno Covas. O Datena é super polivalente, amigo do Boulos e apresentador de programa policial. Teve de papagaio de pirata naquela icônica entrevista coletiva do presidente Bolsonaro. Lembra que ele tava... Ele de óculos escuros, sim, isso, eu lembro dele. Qual era o tema dessa coletiva? O Bolsonaro estava esbravejando e ele ali atrás, né? Impropério do STF, alguma coisa do tipo. E o Datena até de óculos escuros. Isso, de óculos escuros, braço cruzado. Eu lembro dele, assim, na porta ali no palácio ali. E o Datena... o Datena é qualquer coisa, né? Ele pode ser qualquer coisa, inclusive nada, porque quase sempre ele não é nada. Chega perto da eleição, ele muda de ideia, não concorre. Acho que a gente ainda vai ver alguns desenrolares nessa eleição, mas vale dizer que eu tô há 1 ano achando que haveria algum desenrolar na eleição de São Paulo e que até agora não houve, né? O Boulos e o Nunes seguem na frente. A entrada do Marçal deu um pouco embolada, né? Porque ele conseguiu chegar ali nos 2 dígitos e aí talvez ameace um pouco o Nunes. A gente precisa ver o quanto esse show do Marçal vai se refletir em votos. Em 2018, certamente se refletiria em muitos votos. Em 2022, se refletiu em bastantes votos. O Marçal teve seu registro cassado, mas ele foi, de fato, eleito deputado federal em 2022. Mais de 200 mil votos dele. Teve mais de 200 mil votos. Então a gente precisa ver como essa performance do Marçal, que para mim é absolutamente ruim para o processo eleitoral. É doida, é uma coisa que enfraquece o processo eleitoral, desmoraliza o processo eleitoral. Por mais que o brasileiro tenha uma abordagem niilista a respeito da política, que se dane tudo e não tô nem aí, tem que sacanear mesmo, a gente está escolhendo o prefeito de São Paulo, né? Então, ele não é um TikToker fazendo palhaçada por nada. É uma eleição da maior cidade do Brasil, do 3º orçamento do país. Há coisas importantes sendo definidas ali e a gente vê tudo como se fosse uma brincadeira do TikTok. Há uma proibição para que não se mostre documentos em debates eleitorais. A Rede Globo proíbe isso desde 1989, quando o Collor foi debater o Lula com uma pilha de pastas, né, entre as quais o Collor dizia ao Lula que tinha ali a nota fiscal de um 3 em 1 que o Lula teria comprado com dinheiro sujo. Jamais mostrou a nota fiscal do 3 em 1 do Lula, mas ficava ali ameaçando. E desde então ficou proibido que se levasse coisas para se mostrar à câmera durante os debates. Ontem, Marçal levou uma carteira de trabalho para fazer piada com Guilherme Boulos e acho uma situação de novo, de piada, de meme. Parece um esquete de pegadinha do Silvio Santos. Exato. Sabe? Aquela coisa do... uma piadinha que talvez fosse no Twitter, gerar muitos likes, no Instagram, mas que, pelo amor de Deus, os caras estão ali numa universidade, estão debatendo como candidatos a prefeito da maior cidade do Brasil, uma cidade que tem mais habitantes do que vários países ao redor do mundo. E por mais que o brasileiro possa estar de saco cheio, com toda razão, a respeito da política, eu acho que enfraquece os nossos fundamentos da democracia termos esse tipo de palhaçada num debate eleitoral. Magno, queria te ouvir sobre um outro fenômeno que eu acho muito curioso, e aí como recifense eu vou trazer a questão, que é uma dissonância que existe muitas vezes entre a avaliação dos serviços públicos de um determinado ente e a avaliação da figura pública que ocupa o cargo. Estou falando disso porque João Campos, atual prefeito do Recife, muito bem avaliado em sua figura pessoal, convive com a contradição da população rejeitar, em sua maioria,
os serviços públicos da Prefeitura do Recife, que é uma situação oposta ao que viveu em São Paulo o ex-governador João Dória. E a Marta Suplicy. Você está falando, e o caso que me veio à cabeça foi o da Marta Suplicy, que saiu com uma boa avaliação da prefeitura dela, mas que pessoalmente era muito mal avaliada e acabou perdendo a eleição. E eu acho que o fenômeno João Campos reforça a ideia da política como um concurso de popularidade, né? E de popularidade pessoal, em que o eleitor desconecta o serviço da pessoa, né? A obra do autor. E o papel do bom marqueteiro é fazer isso mesmo, né? A Dilma, sabe? A Dilma se apresenta à reeleição tendo um governo horroroso para defender, mas com uma ótima imagem de campanha. A gerentona. A gerentona, que fascinou o ministério, depois colocou todo mundo de volta. Mas propaganda é isso, pô. Propaganda é você dissociar o produto da imagem que eles querem que você tenha do produto, né? Então, o que o prefeito de fato está fazendo, os serviços que a prefeitura liderada por ele de fato te oferece, é uma coisa. A imagem que eles querem que você tenha na cabeça do prefeito é outra coisa, né? Então, talvez o sabão em pó não é nem tão bom. O cheirinho dele na sua roupa não é nem tão bom, mas a propaganda é tão legal que na hora que você tá ali no supermercado, na dúvida, R$1 pra lá, R$1 pra cá, tu vai no famoso. Se alguma marca de sabão em pó nos patrocinasse, eu diria uma marca de sabão em pó que você escolheria. Mas você vai no mais famoso. Então é isso, é um teste de popularidade, mas popularidade não das políticas públicas e não da obra que ele tenha feito, mas popularidade lá do cabelo descolorido. Da nevada que deu no cabelo no carnaval. Exato. E da herança é uma coisa muito bizarra, né? A política brasileira tem um filhotismo endêmico desde o Império e segue... E que, ao contrário do que muita gente diz, não é uma exclusividade nordestina. Não é uma exclusividade nordestina, claro que não. Na Milton cidade Leite, de Bruno Covas. Exatamente, a cidade de Bruno Covas, Mário Covas Neto e Mário Covas, de Milton Leite, Alexandre Leite e Milton Leite Filho, não é de Eduardo Suplicy e Marta Suplicy, não é exclusividade do Nordeste termos isso acontecendo. O Rio de Janeiro, de Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, Pisciani, Leonardo Pisciani, enfim. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. É uma questão brasileira. O filhotismo é uma questão política brasileira e a renovação política é feita por meio dos filhos e filhas e esposas, porque sempre os chefes políticos das famílias costumam ser os homens, os filhos, filhas e esposas dos políticos. O que me fez lembrar do Antony Garotinho e da Rosinha Garotinho. Que, por sinal, tem 2 filhos deputados federais. 2. 2 filhos. Um virou prefeito de Campos. Então, só tá a Clarissa como deputada federal, o outro filho virou prefeito de Campos. Mas aqui no Livres nós não vendemos sabão em pó, nós oferecemos ideias. Então, para guiar e ajudar a qualificar a sua decisão eleitoral neste processo, mais do que propagandas, busque analisar propostas e, para isso, tenha como referência o Caderno de Políticas Públicas, que está aqui na nossa frente. Caderno de Políticas Públicas que está aqui na nossa frente e que eu passei, nos últimos meses, no início do nosso episódio de hoje, o Mano me saudou como se eu estivesse voltando de uma longa viagem, o que era verdade. Eu passei os últimos 3, 4 meses viajando por muitos estados brasileiros, acho que 10 estados brasileiros, levando o nosso Caderno de Políticas Públicas, pregando a palavra para mandatários, para candidatos, para pré-candidatos. E na última semana você esteve em Belém. Na última semana eu estive em Belém para encerrar essa nossa turnê de divulgação do Caderno de Políticas Públicas. Vale lembrar que, por conta das determinações da Justiça Eleitoral, nós não podemos atuar junto a candidatos durante o período
eleitoral, depois do registro e o início do registro das candidaturas e o início da campanha eleitoral. Então, encerramos a nossa turnê por Belém, fizemos ótimos eventos por lá, fomos muito bem recebidos pelos nossos líderes livres e pudemos trocar muitas ideias com pré-candidatos da cidade de Belém. E voltaremos à estrada com o Caderno de Políticas Públicas após as eleições, falaremos com prefeitos e vereadores eleitos, seguiremos durante seus mandatos a levar essas ideias e, claro, a partir do final de 2023, começo de 2025, começaremos a elaborar o Caderno de Políticas Públicas para as eleições estaduais e nacionais de 2026. E se você quiser participar desse processo, já vale virar um associado desde já em eusolivres.org ou fazer como o Isaac Costa, nosso líder livres e membro do Conselho de Ética. Verdade. E vai defender propostas contidas no nosso Caderno de Políticas Públicas em outros espaços cívicos, porque ele se tornou conselheiro da juventude em Caruaru, capital do Agreste pernambucano. O Pernambuco, talvez tenha algum pernambucano aí colocando esse monte de menção a Pernambuco na pauta do Livrescast, não sei. Modéstia à parte, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Isaac é um jovem de trabalho muito valoroso em Caruaru, é membro do nosso Conselho de Ética, então é voluntário em várias áreas, não só no Conselho da Juventude, mas também no Conselho de Ética aqui do Livres, é nosso líder Livres há bastante tempo e ficamos muito felizes em vê-lo tomando posse. E isso após conseguir aprovar a Lei de Liberdade Econômica em diversos municípios do Agreste pernambucano. Então, Isaac, nossos parabéns por essa conquista e obrigado pelo trabalho em defesa da liberdade, como, aliás, também faz outro pernambucano fazer Olha, tô falando, essa pauta aí. O professor Tiago fez uma denúncia ao prefeito platinado, João Campos. Você sabe que havia, por muito tempo, uma contenda na cidade do Recife em torno do terreno onde antes funcionava o Hospital Psiquiátrico da Tamarineira, o Hospital Ulisses Pernambucano, onde, aliás, a minha querida companheira fez estágio, ela é psicóloga, ela fez estágio acompanhando o pessoal lá. Abraço, Andressa. Beijos. Mas o fato é que, com a reforma psiquiátrica, o hospital foi desativado e o terreno que fica numa área muito nobre da cidade, perto do Estádio dos Aflitos, Opa, sim. Onde o Náutico perdeu aquele jogo contra o Grêmio. Abraço, Carla Falcão. Hein? E havia uma tentativa de transformar aquele terreno num parque. Havia também quem quisesse transformá-lo num shopping. Então você imagina os debates que rolaram sobre isso. Depois de muitos anos, a prefeitura entregou este ano, perto do período eleitoral, o novo Parque da Tamarineira, tendo como uma das atrações um chafariz iluminado que sai do chão banhando as pessoas. Então a ideia é que você interaja com o chafariz no meio do calor. Parece uma boa ideia, dado o clima lá de Recife, bastante quente. Vale dizer que na inauguração desse parque, o prefeito João Campos foi lá de camisa branca. Oi. E ficou em trajes transparentes. Prefeito João Campos. Festejando em meio à água. Mas o ponto é o seguinte. O chafariz, ele é ecologicamente correto. Então ele reutiliza a água. Da onde? A água do próprio chafariz que tá ali, ela cai no chão. E volta. Aí tem uma bomba, ela volta. O que acontece quando crianças usam o chafariz no parque? Eu já estou imaginando e eu gostaria que os nossos ouvintes / espectadores também imaginem o que acontece com a água reutilizada por crianças. Tem um cachorrinho que vai ali de vez em quando. Alguém, não, meu cachorro é limpo. Aí o cachorro passa correndo. Eu consigo ver como isso pode não ser uma grande ideia. O Thiago descobriu, foi lá e provou que não era uma grande ideia. Né? E provou que havia, digamos, substâncias inadequadas na água reutilizada
que banha as crianças recifenses no Parque da Tamarineira. Então ele fez uma denúncia de contaminação ao Ministério Público de Pernambuco para que tome providências a respeito disso. Afinal de contas, há relatos de crianças pegando algumas doenças em função da contaminação na água. É muito complicado, né? Assim, eu não sou microbiologista, não tenho nenhuma experiência na área, mas você me narrando a situação, eu já imaginava o que poderia dar de errado ali. Será que não tinha ninguém para dizer, pessoal, peraí. É como piscina infantil de clube. Exato. Só que com a diferença de que a água está sendo jogada para cima. E a água respinga, bate no seu rosto, bate no rosto da criança, entra um pouquinho no nariz, entra na boca. É ainda mais fácil de se engolir, né? E aí, imagino que que provavelmente nós tenhamos tido algumas pessoas passando mal ali no parque. Fica bom no Instagram, mas não ficou bom sem filtro. Exatamente. É isso. Bom, com essa imagem mental... Professor Tiago. Parabéns ao professor Tiago, também um líder livres bastante atuante. Inclusive, foi o líder livres mais atuante no ano passado, recebeu um prêmio e que continua aí na batalha, não só em Recife, mas em todo o estado de Pernambuco. É isso. Então, parabéns ao professor Tiago. E agora é hora de fazer um convite. Opa. Porque ao longo desta próxima semana, no dia 22 de agosto, a Casa Livres, aqui em São Paulo, aqui onde estamos gravando este Livrescast, teremos, no andar de baixo, um belo evento. O lançamento do livro O Mundo Fraturado, reflexões sobre a crise da ordem liberal. E eu juro que eu não tenho culpa disso, mas o autor também é pernambucano. Eu só deixei aqui a hipótese, eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões. Diogo Coelho, diplomata de carreira, atualmente assessor de assuntos internacionais do Ministério do Planejamento da ministra Simone Tebet, estará lançando o seu livro O Mundo Fraturado, reflexões sobre a crise da ordem liberal, aqui na Casa Livres, com bate-papo ao lado de Urian Fancelli, líder livres internacionalista, vai ser comentarista da CNN Portugal, do Flow News. Host do Flow News Internacional. Exato. E certamente será uma bela oportunidade de conversarmos a respeito das demandas e dos desafios que o liberalismo enfrenta na ordem mundial. E para você que está em São Paulo, vem aqui. A gente faz eventos regularmente. Nós teremos este no dia 22, já preparando vocês. No dia 29 teremos outro evento aqui na Casa Livre sobre a questão fiscal brasileira com Samuel Pessoa, com Marcos Mendes. Então, apareça aqui na rua Herculano de Freitas, 273, bem bairro pertinho da Bela Vista. Da Frei Caneca. É isso aí. Muito bom, né? É isso? É isso. Então, Gostou obrigado. do episódio de volta? Gostei. Eu ficava assistindo de vários aviões diferentes, com muita inveja daqueles que estavam aqui sentados na minha cadeira. E a cadeira é minha mesmo que eu comprei. Literalmente. E se você quiser comprar uma cadeira também, faz como, Mano Ferreira? Manda um pix@eusolivres.org e ajude o Livres a mobiliar a Casa Livres. Essa cadeira faz um barulho. Eu tenho que passar toda a gravação do Livrescast fazendo uma força aqui nas costas para não mexer muito, porque a cadeira faz um barulhinho. Ou se ela não faz um barulhinho, ela vai descendo devagarzinho, nem sabe? Então eu começo o episódio muito mais alto do que eu termino. Então ajude a gente a não só seguir defendendo as causas que mais interessam a liberdade no Brasil, mas sem cair da cadeira. Mas também fazer isso com a cadeira um pouquinho mais estável aqui na Casa Livres. É isso aí. Manda seu pix@eusolivres.org ou entra lá no nosso site eusolivres.org e se torna um associado avançado para, além de nos ajudar a comprar uma nova cadeira, receber em casa um box Livres com produtos exclusivos. Se você não tem dinheiro, eu vou falar baixinho aqui, também dá para ser associado ao Livres. A gente não exclui ninguém se não tiver dinheiro, mas se puder ter dinheiro, a gente prefere sim. Um abraço, muito obrigado por estar até aqui, dá um like no nosso vídeo, assina o nosso canal, ativa o sininho e até a semana que vem. Até a próxima.